Seja muito bem-vindo ao programa Arquitetando com Você, aqui da TV Vincere. Me chamo Marina Ramos e o programa de hoje vamos falar um pouco sobre iluminação. Como é previsto, um dos próximos programas nós iremos em alguma loja de iluminação para mostrar para vocês a iluminação na prática. Então hoje no programa eu decidi trazer um pouco dos conceitos, um pouco da base que a gente usa para desenvolver um projeto luminotécnico, para que você que está aí me assistindo e me acompanhando possa também avaliar se a iluminação da sua casa está de acordo com o que você precisa ou não. Então, entrando agora um pouquinho mais na questão da iluminação, a iluminação a gente tem alguns índices de base que a gente utiliza na hora de desenvolver um projeto. Para começar então um projeto, a gente tem sempre três divisões, a gente tem três conjuntos de iluminação. A gente tem a iluminação geral, a iluminação de destaque e a iluminação de trabalho. E cada uma delas tem uma função específica dentro do projeto e cada uma delas é desenvolvida de uma forma diferente. A iluminação geral, então, seria aquela iluminação que a gente pensa que normalmente está no centro do ambiente, no centro da sala, no centro do quarto, que ela é realmente uma iluminação que é para dar uma base geral para tudo que está acontecendo naquele ambiente, sem ter nenhum destaque, sem ter nenhuma grande relevância. É realmente para você entrar no ambiente e conseguir ver todos os móveis, todas as disposições, tudo o que está acontecendo ali. Então essa é a iluminação geral. Normalmente ela não precisa então ser uma lâmpada muito forte, ter um índice de reprodução muito fiel, porque ela realmente é para você ter noção base ali do espaço. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que é isso, esse índice de reprodução, a temperatura de cor. Primeiro eu quero dar um panorama geral sobre a questão de projeto. Então a gente tem então essa iluminação geral, que é realmente para a gente entender o que está acontecendo no ambiente. Depois então, a gente tem a iluminação de destaque. A iluminação de destaque, a gente utiliza ela realmente para dar um destaque, um valor para uma peça, para um quadro, algum canto específico que a gente quer valorizar no projeto. Então se você tem ali na sua sala um quadro da sua família ou um quadro, né, importante para você, a gente coloca uma iluminação realmente direcionada para ela e mais focada. Então essa iluminação, diferente da que eu falei anteriormente, que é realmente para iluminar tudo, essa não, ela tem um foco mais direto, ela tem um objetivo, então ela sai da luminária e ela é direcionada para aquele ponto em específico. Então você pode usar também para decorar uma mesa de centro, né, para iluminar ali a mesa de centro e valorizar aquelas peças. O terceiro tipo de iluminação que a gente tem em projeto, então, é o que a gente chama de iluminação de trabalho. A iluminação de trabalho, a gente pode utilizar ela realmente no ambiente de trabalho, focado ali na sua mesa de trabalho, para que você possa ver tudo que está sendo utilizado, ter a precisão, mas também, por exemplo, na cozinha, que é um ambiente que a gente considera de trabalho, na bancada, que a gente está manuseando os alimentos, que a gente tem que ter uma precisão e um cuidado. Essa iluminação, então, ela é a iluminação que a gente tem que ter mais cuidado, porque, por exemplo, numa cozinha, eu preciso ter ali o cuidado com o alimento que eu estou manuseando, que eu estou limpando, se eu realmente vai estar limpo, se a carne, por exemplo, está da cor certa, se não tem nenhum bichinho ali nas frutas, nas verduras, na salada. Então essa iluminação de trabalho a gente usa realmente quando a gente precisa ter um pouquinho mais de precisão. E mesmo essa iluminação, a gente tem níveis dela. Então dentro da sua residência você vai ter um nível, né, dessa iluminação de precisão, essa iluminação de trabalho. Mas se a gente for para um ambiente de trabalho onde eu realmente preciso focar um pouco mais, como uma joalheria, né, ou uma pessoa que trabalha com relógio, que ela precisa realmente ver as peças, ter aqueles mínimos detalhes, a iluminação para ele então ainda é mais específica do que o que a gente usa dentro de casa. Então, para começar em um projeto luminotécnico, a gente avalia esses três pontos. E o ideal sempre é que a gente tenha o controle de acionamento desses circuitos separadamente. Por quê? Imagina que você vai receber na sua casa um grupo de amigos, né? Quando você vai receber esse grupo de amigos, então, você quer o quê? Você quer valorizar a sua obra de arte, você quer valorizar a sua decoração, mas talvez não seja tão necessário neste momento você ter aquela iluminação ali de trabalho dentro da cozinha, né? Se for uma cozinha integrada com a sala, tão destacada, porque aquele ambiente talvez ele não vai estar sendo utilizado naquele momento. Então, quando você está recebendo seus amigos, às vezes a sua prioridade é uma diferente. Mas se você está ali no dia a dia, preparando um jantar para sua família,
que está, né, com as crianças, todo mundo ali junto. Nesse momento, então, talvez a decoração não seja um ponto tão importante. Nesse momento, você vai o quê? Priorizar, então, o trabalho que você está tendo na sua cozinha e essa iluminação geral, para que você esteja trabalhando e manuseando o alimento e que você possa também ver tudo que está acontecendo ali naquele espaço. E nesse ponto também, a gente tem o tipo de acionamento para cada sistema. Então a gente tem o sistema padrão de acionamento, que é o on-off, que são os interruptores comuns, que é o liga, desliga, então a lâmpada está acesa ou a lâmpada está apagada. E nós também temos o dimerizador, que nele a gente consegue controlar a intensidade de iluminação que está sendo utilizada. Há alguns anos atrás ele era muito utilizado, depois de um tempo ele parou, né, entrou em desuso, mas nos últimos anos ele está voltando a ser utilizado justamente para que a gente possa, em um mesmo ambiente, criar diversas cenas. Então, com uma mesma lâmpada, eu posso deixar ela, estou vendo um filme, estou vendo uma TV ali com a minha família, eu posso deixar a iluminação geral bem baixinha, eu posso deixar ela ali nos 20, 30%, realmente só para eu ter uma noção do que está acontecendo. Mas se eu vou estar com a minha família, um momento mais em família, TV desligada, eu consigo aumentar e deixar a iluminação ali no 80%, 90%. Isso também é muito bom e muito útil quando a gente pensa em economia de energia, porque durante o dia, muitas vezes eu não preciso da lâmpada ligada no 100%. A lâmpada, se eu ligar ela só nos 30%, no 40%, às vezes já é o suficiente para complementar e para eu iluminar todo aquele meu espaço. Então, um projeto luminotécnico, ele é muito importante para que a gente complemente o que a gente tem de iluminação natural com a iluminação artificial, com as lâmpadas dentro da nossa casa. Então, esse cuidado de como está sendo feito o projeto, de onde que a gente dispõe as lâmpadas, isso tudo a gente desenvolve em projeto para que seja valorizado aquilo que o cliente precisa. Agora falando então um pouquinho sobre a questão mais dos conceitos, né? Como eu falei para vocês, na hora que a gente vai escolher e especificar uma lâmpada, tem alguns índices e alguns valores básicos que a gente precisa ter muito cuidado. O primeiro conceito que a gente precisa saber e ter bem em mente na hora de comprar uma lâmpada é a questão da temperatura de cor. Acredito que muitos já ouviram falar sobre, vou colocar uma lâmpada amarela ou vou colocar uma lâmpada branca. Quando a gente vai para a parte técnica, a gente não usa tanto esses termos. Nós usamos a temperatura de cor, que vai de uma lâmpada quente, neutra ou fria. Agora falando então um pouco dos conceitos, como eu expliquei para vocês, tem a questão da temperatura de cor, que é uma das medidas que a gente precisa ter muito cuidado na hora de escolher então a lâmpada. A temperatura de cor, ela diz respeito à questão realmente da cor que a lâmpada está aparecendo. Hoje é muito comum no mercado a gente falar uma lâmpada amarela ou uma lâmpada branca. Conceitualmente, a gente utiliza, na verdade, uma lâmpada quente, neutra ou uma lâmpada fria. E essas medidas, elas realmente dizem respeito em relação à temperatura. É uma relação que eles têm com quando o metal está esquentando, né, as cores que ele aparece ali no metal. Eu vou colocar aqui para vocês verem como que acontece, então, a lâmpada quente, a neutra e a fria, como ela se aparece para cada uma. E assim, quando a gente está pensando em projeto, o que a gente precisa ter em mente? A gente precisa ter em mente que essas temperaturas de cor, elas variam em relação também à cor do sol, a cor natural, né? E assim, o sol, ele tem uma ligação direta com a produção hormonal no nosso organismo. Então, o nosso corpo, ele vai sabendo, né, o período do dia que tá, de acordo com a intensidade do sol, e aí ele vai produzindo os hormônios de acordo com a intensidade da luz. Então, a iluminação quente ou amarela, ela vai variando ao longo do dia. O sol, ele vem a temperatura de cor quente, no amanhecer ele passa para a temperatura de cor neutra por volta ali das 10 horas, depois ele vai para o que a gente chama de temperatura de cor fria, próximo ao meio-dia, e depois faz o processo contrário, neutro no meio da tarde e quente no pôr do sol. Então, essa iluminação, ela vai tendo no nosso corpo uma produção hormonal. A iluminação quente, ela diz pra gente ali no final da tarde que é a hora que a gente está entrando em descanso, é aquele momento que o nosso corpo está baixando as atividades e vai começar a entrar em repouso. Já a iluminação fria, que a gente tem bem ao meio-dia, ela traz para o nosso corpo que é o momento que a gente precisa estar mais desperto, mais em alerta para desenvolver as atividades que a gente está ali, né, produzindo ao longo do dia, no trabalho, em casa.
Então, como a gente tem essa percepção, né, de que o nosso corpo ele varia de acordo com esses hormônios, a gente precisa ter muito cuidado, então, na hora de trazer essas lâmpadas para dentro da nossa residência. Porque pensa comigo, se você está então na sua casa, na sua residência, no seu momento de descanso, e toda a iluminação da sua residência, ela é feita com a lâmpada fria, ela é feita com aquela lâmpada que reproduz o sol do meio-dia, o seu corpo então ele vai ficar até a hora que você está indo dormir, ali às 10 horas da noite, até aquele momento que você vai desligar a lâmpada, o seu corpo está entendendo ainda que você tem que produzir hormônio, que você tem que estar ligado, que você tem que estar acordado, que você tem que estar desperto. E se você só desliga essa lâmpada na hora de dormir, o seu corpo então ele vai demorar para efetivamente entrar em descanso. Ele leva ainda algumas horas para processar que você não precisa estar mais em alerta e que você pode descansar. Da mesma forma, se a gente coloca a lâmpada quente, né, que é mais amarelada, em todos os ambientes, a produção hormonal não vai acontecer da forma correta, a menos, obviamente, que você tenha exposição ao sol. Infelizmente, em alguns escritórios, em alguns ambientes de trabalho, a gente nem sempre tem acesso tão direto à luz solar, à luz natural. Então, realmente, o nosso corpo ele fica um pouco mais dependente da iluminação artificial para essa produção hormonal. Então, se eu tenho somente lâmpadas amarelas bem quentes no meu espaço de trabalho, o meu corpo talvez ele não consiga atingir o pico que ele precisa hormonal ali para atenção, para disposição geral ali no meu espaço de trabalho. Então, muitas vezes, né, a iluminação ela afeta muito o nosso corpo, como a gente está lidando com o espaço, e inclusive pode até mesmo atrapalhar o desenvolvimento ali do seu colaborador, do seu funcionário. Às vezes essa iluminação pode estar interferindo na produtividade dele, ou então, né, pode ser um conjunto de fatores, mas a iluminação ela realmente é um ponto para o nosso organismo muito crucial por conta, né, do ciclo circadiano, que ele leva em consideração toda essa iluminação que vai mudando também. Eu vou colocar aqui para vocês então uma imagem para vocês verem como mais ou menos funciona o nosso ciclo circadiano. É uma imagem que tem como a gente elaborar e desenvolver ela bastante, falando só dela. Mas como o programa, o meu foco hoje é explicar um pouquinho mais de várias coisinhas em relação à luz, eu não vou entrar tanto em foco no ciclo. Mas o ciclo, ele realmente vai mostrando como o nosso corpo vai se comportando ao longo do dia e como a iluminação vai afetando, né, essa produção hormonal e tudo que vai acontecendo no nosso corpo, tá bom? Então, voltando, né, para essa questão da temperatura de cor, quando a gente vai, então, em projeto, vou desenvolver, como eu falei, eu tenho, né, os 3 tipos de circuito, a iluminação geral, a iluminação de destaque e a iluminação de trabalho. O ideal, então, é o quê? Que essa iluminação de trabalho, ela seja, né, uma iluminação ali neutra, para que eu consiga ter um foco, para que eu consiga, né, desenvolver o meu trabalho ali de uma forma melhor. Já a iluminação branca, eu opto por não usá-la tanto em projetos residenciais, porque vamos pensar assim, imagina que você vai pegar um livro ali com uma folha, né, branca, com um fundo branco, e aí você vai para o sol do meio-dia para ler, ou então você pega o seu notebook e vai para o sol do meio-dia para poder ler. Vai ser um pouco desgastante, o seu olho vai ficar cansado, realmente a luz vai bater na folha e vai ser incômodo. Por quê? Porque essa luz do meio-dia ela é muito forte, essa luz ela é muito, muito intensa. Então, realmente, essa luz fria, né, a luz branca, que seria o correspondente a quando o sol está em pico, né, ela é muito forte e muito intensa para o nosso corpo. Por mais que ela seja necessária sim, para que a gente tenha a produção hormonal correta, a gente tem que ter um cuidado muito grande de onde e como vamos usá-la. Porque se eu coloco ela ali na sua mesa de trabalho, no seu escritório, de uma forma muito direta e muito intensa, ela vai acabar cansando a sua vista com o passar do tempo. Então, numa residência, a gente tem que usar ela com muito cuidado. Até porque às vezes ela pode deixar, por exemplo, se eu for usar ela numa iluminação de destaque, ela pode às vezes não valorizar tão bem aquela peça. Porque o que acontece? A iluminação fria ou branca, ela tende a valorizar os tons frios, que seria o azul e o esverdeado, por exemplo. Já a luz quente, né, ou amarelada, ela vai valorizar então os tons quentes, que seria o vermelho, o laranja e o amarelo.
Se eu tenho em casa, então, um quadro que predominantemente as cores dele são essas cores mais quentes e eu colocar uma iluminação fria, ela não vai dar então todo o valor ali para aquela peça, porque eu não vou conseguir ver todas as nuances das cores, todos os detalhes, vai dar como se fosse uma apagada no meu quadro. Enquanto se eu tiver ao contrário, eu tiver um quadro ou uma peça que ele é predominantemente de cores frias e eu colocar uma lâmpada quente, então ele não vai dar todo o destaque, não vai trazer então toda a beleza que aquela peça ali ela pode ter. Por isso que essa questão dessa temperatura de cor ela é muito importante, porque ela pode afetar também a cor do objeto onde ela está incidindo. Então, se eu tenho uma peça vermelha e eu coloco uma lâmpada quente ou uma lâmpada fria, né, uma lâmpada amarela ou uma lâmpada branca, ela vai afetar como eu estou vendo ali aquele vermelho. Agora, então, nós vamos ter uma pausa e daqui a pouquinho nós voltamos. Até mais! Você vai viver. Esse livro, escrito pela doutora Cláudia Patrício Costa, advogada e jurista que no auge da sua carreira se deparou com o Covid-19. Foi a primeira paciente a ser diagnosticada no Distrito Federal com o Covid. Pela medicina foi desenganada, passou 105 dias internada. Mas é uma história de vitória. Após o Covid, ainda enfrentou no ano seguinte um câncer de mama. Esse livro é extraordinário. Ele não trata de enfermidades, mas ele trata de como superar as adversidades da vida que todos nós temos. Eu, André de Souza, recomendo esse livro para todos. Você será outro após essa leitura. Segundo bloco. Voltamos a apresentar o programa Arquitetando com Você, aqui na TV Vincere. Me chamo Marina Ramos e no programa de hoje, então, a gente está falando um pouquinho sobre iluminação. Estou falando um pouco sobre a questão dos conceitos técnicos de iluminação, o que a gente usa de base para desenvolver um projeto luminotécnico, para que você que está aí me acompanhando possa avaliar se na sua casa, se na sua residência, no seu ambiente de trabalho, essa iluminação ela está te ajudando, está se favorecendo ou não o que você tem aí hoje. Então, no primeiro bloco, eu expliquei um pouco sobre os circuitos de iluminação que a gente tem numa residência, ou em qualquer espaço, na verdade, que a gente trabalha com a iluminação geral, a iluminação de destaque e a iluminação de trabalho. Então, a gente faz esses 3 circuitos e falei um pouquinho também sobre a questão da temperatura de cor. E agora, então, para começar esse segundo bloco, eu vou falar para vocês sobre a parte do índice de reprodução de cor, que eu comentei um pouquinho no primeiro bloco. O índice de reprodução de cor, que a gente usa de IRC, ele é como se fosse uma porcentagem. A gente trabalha ele na lâmpada e sempre vem ali no verso da lâmpada, onde tem várias informações, sempre vem escrito IRC acima de 70, acima de 80, acima de 90 ou acima de 95. E o que significa esse número? Esse número ele pode ir de 0 a 100, sendo que 100 seria o correspondente para a luz solar. A luz do sol. A luz do sol, ela é a luz que ela consegue reproduzir mais fielmente, né, as cores de todas as peças que a gente tem. Então, se você pegar uma peça de roupa, por exemplo, pegar um objeto e você for na luz do sol, aquela cor que você vai estar vendo ali é a cor mais verdadeira daquela peça. Já quando você vai reduzindo esse IRC, esse número, então se eu tenho ali um IRC de 80, por exemplo, talvez ele não seja tão fiel quanto se eu tiver na luz do sol. Atualmente, a gente não tem no mercado nenhuma lâmpada que consegue reproduzir a luz do sol fielmente, então a gente não vai ter em mercado nenhuma lâmpada que você vai ver ali no índice e ele vai estar na IRC de 100, porque 100 realmente é o sol. Em laboratório consegue chegar muito perto, ali no 97, 98, mas para lâmpadas que a gente tem em mercado, a gente chega até 95. Só que assim,
pra gente, né, no nosso dia a dia, como que a gente consegue aplicar isso? Esse IRC acima de 95, que a gente consegue encontrar em algumas lojas, em algumas marcas, em alguns fornecedores, a gente realmente utiliza só em ambientes de alta precisão. Né? Então, se você vai, por exemplo, trabalhar numa joalheria, que você precisa ter realmente um controle ali, uma precisão muito boa do que está acontecendo, ou às vezes numa produção de roupa de uma marca mais fina, ela realmente vai priorizar então uma lâmpada que tem um IRC bem mais próximo do real, para que aquelas peças então elas realmente tenham mais próximo, né, da cor verdadeira. Mas no nosso dia a dia, se a gente já conseguir utilizar lâmpadas com IRC acima de 80, a gente já está muito próximo do real, e o nosso olho, né, para coisas comuns, ele não faz tanta diferença assim, esse IRC de 80 ou de 100. É só realmente quando eu vou ter uma precisão. Mas o que isso às vezes afeta então pra gente, né, na nossa vida, na prática? O que pode acontecer? Você pode ter ali no seu canto da maquiagem ou no seu banheiro uma lâmpada que não tem um IRC tão bom. Pode ter um IRC de 60, de 70, ou então ele pode ser combinado, né, com o que eu falei da temperatura de cor. Pode ter uma temperatura de cor, por exemplo, fria. Então, se eu pego uma temperatura de cor fria, como eu falei anteriormente, que ela vai valorizar os tons frios, o verde e o azul, e ainda combinado com um IRC, né, essa reprodução da cor não tão fiel, o que pode acontecer pode ser, eu vou estar ali me maquiando, vou estar passando a base, o blush, a sombra, e aí quando eu sair daquele espaço e eu for para um outro espaço, né, que eu chego lá no ambiente da festa, no ambiente do casamento, talvez a minha maquiagem ali, ela não esteja tão boa ou tão correta. Por quê? Porque no ambiente onde eu me maquiei não estava tão bom, não estava tão fiel à realidade. E normalmente em casas de festas, casamentos, ou então a própria iluminação que os fotógrafos usam para poder tirar fotos e gravar, elas tendem a ter esses índices melhores. Então nas fotos talvez a maquiagem vai sair distorcida, não vai sair tão boa, né? Não vai ser aquilo que você tinha pensado na sua cabeça ali naquele momento que você idealizou. Por isso essa questão do IRC ela é tão importante. Porque às vezes você vai ali fazer a sua maquiagem e aí quando você realmente chega no espaço, né, a maquiagem está completamente diferente de quando você fez. Então em ambientes comerciais a gente precisa ter esse IRC muito bem feito ali em projeto, né, para que não aconteça isso. Outro lugar também onde o IRC faz muita diferença são em lojas de roupa. É uma situação muito comum, não sei se você vai se identificar, se você já passou por isso, mas de você estar lá na loja de roupa, você vestir uma roupa e você gostar e falar, nossa, deu super certo, gostei muito da cor, né, de como ficou. E aí quando você chega em casa, você coloca a mesma roupa e a sensação que você tem, a experiência que você tem já é completamente diferente. Você fica, gente, mas não foi essa peça que eu vi lá, né? A cor tá tão diferente, não tá valorizando. Muitas vezes isso acontece por quê? Porque na nossa residência, na nossa casa, a gente não tem muitas vezes um projeto luminotécnico que ele foi feito e desenvolvido, né, para então valorizar todas as cores ou então para iluminar uniformemente. Por quê? Porque na nossa casa normalmente, né, a gente tem mais a iluminação só central, né, que é a iluminação geral, e quando a gente, por exemplo, vai para um provador, ela já entra mais em uma iluminação de destaque, então já é uma luz que vem de frente, já é uma luz que, né, te valoriza um pouco mais. E aí esse IRC também é um ponto muito importante, porque quanto mais próximo de 100 for essa lâmpada, mais alto o custo dessa lâmpada. Então normalmente as pessoas deixam para usar o IRC mais alto realmente só em um ambiente de trabalho ou uma loja comercial, e quando é na nossa residência a gente quer economizar um pouco, a gente baixa então, né, esses índices e acaba não colocando uma lâmpada tão boa, né, com esses índices tão bons, e aí por isso que a gente pode ter essa variação, tá bom? E aí outra coisa que a gente também tem que ter muito cuidado é a questão de como essa iluminação ela acontece, né? Então outro índice que a gente trabalha é a questão se é uma iluminação direta ou uma iluminação indireta.
O que acontece? A iluminação direta, né, ela é realmente aquela iluminação que está saindo da lâmpada e está indo diretamente para a superfície onde ela vai ser iluminada. Então, se é uma iluminação de destaque, por exemplo, ela costuma ser uma iluminação direta. A iluminação vai sair ali do spot ou daquele ponto de luz e ela vai bater diretamente sobre o quadro ou então sobre a peça de obra de arte, ou aquela mesa, aquela decoração que você quer valorizar. E o que acontece com essa iluminação direta? Normalmente ela traz muita sombra. Então, quando você coloca uma luz que ela tenha um foco, né, muito grande sobre o objeto, ela vai causar uma sombra, né, ao redor de onde ela está acontecendo. Então, na prática, né, na nossa casa, se você tem ali um spot valorizando um quadro, o que você vai ver vai ser o quadro, ele vai estar bem nítido, bem iluminado e talvez ao redor seja um pouquinho mais escuro. E a iluminação, então, indireta é aquela iluminação onde a luz sai da lâmpada, ela bate em uma superfície e depois ela vem para o ambiente. Normalmente a iluminação geral, a gente utiliza ela dessa forma, porque quando a gente faz isso, ela é indireta, ela saindo da lâmpada, batendo na superfície e se dispersando pelo ambiente, a gente consegue então que ela ilumine melhor todo o espaço e também ela faz com que a gente não olhe diretamente para o ponto de luz, né, diretamente para a lâmpada. Então, quando a gente tem algumas luminárias, elas normalmente têm uma superfície ali fosca, uma superfície leitosa, justamente para que a gente não veja, né, diretamente então a lâmpada, e acaba assim que a lâmpada fica um pouco mais indireta, você não vê então o ponto de luz e ela também dá uma dispersada na luz que está sendo utilizada. Já em relação, né, à iluminação de trabalho, o ideal é que ela seja um pouco difusa, ela seja indireta, mas ela precisa ser um pouquinho mais forte para que você realmente ilumine toda a mesa. Mas se você tiver muita iluminação direta, tanto na sua casa ou no seu espaço de trabalho, vai ser aquele lugar que você sempre vai estar vendo os pontinhos de luz, né? Por mais que você esteja, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, estou olhando para a tela do meu computador. Na tela do computador, então está aqui na minha frente, mas eu tenho todo o teto ali do meu ambiente de trabalho só com iluminações diretas. O que vai acontecer? Vai ser que na minha visão periférica, constantemente eu vou ter os pontinhos de luz, e isso também, com o passar do tempo, pode começar a ficar um pouco desgastante, um pouco cansativo, né? Ter aquela vista cansada muito facilmente, por conta de como essa iluminação está feita e como ela está disposta, tá bom? E a iluminação indireta, então, a gente consegue utilizar ela de várias formas. Como eu falei, tem tanto luminárias que já vem, né, com esse sistema de a luz bate no teto e depois ela vai para o ambiente, como também a gente pode usar em sancas, né, no gesso, a gente pode usar aqueles detalhes no gesso para que a iluminação, né, a fita de LED ou a tubular rebata no teto para depois vir para o espaço. Também é muito comum a iluminação indireta no cortineiro ali para valorizar aquela textura, né, e todas aquelas ondas que acontecem ali na cortina. Então, esses dois sistemas a gente vai utilizando eles de acordo com o que a gente quer, e cada um deles também acaba tendo uma lâmpada que a gente vai utilizar e sendo mais específica. Normalmente, por exemplo, na lâmpada, na iluminação direta, a gente vai usar dicróico, a gente vai usar R70, par 20, que são lâmpadas que naturalmente elas têm um pouco mais de foco. Então elas têm um ângulo de abertura de 20, 30 graus. Então realmente são lâmpadas bem mais focadas, que elas vão estar ali direcionadas para aquele objeto, para aquele foco. E aí, por exemplo, se eu quero uma lâmpada para iluminação, né, geral, indireta, eu vou usar uma tubular ou uma fita de LED ou até mesmo uma lâmpada de bulbo, que ela realmente vai bater na superfície e vai se espalhar. Então esse também é um outro ponto muito importante para que você possa avaliar, né, na sua residência, por exemplo, se ali naquele momento que você está vendo TV, aquela lâmpada da sala que está acesa, ela vira um ponto, né, muito direto, que fica ali incomodando e desgastando a sua visão. Então talvez seja um ponto para você avaliar. Ou então, às vezes, ali no quarto do seu filho, por exemplo, a bancada de estudo dele, na hora que ele senta, a lâmpada está atrás dele. E aí o que vai acontecer?
a lâmpada, a luz, né, vai passar por ele, então ali a mesa de trabalho ela vai acabar ficando escura, não vai ficar, né, tão bem iluminada para que ele tenha aquele foco, aquela dedicação ali para aquele momento. Então o projeto luminotécnico, muitas pessoas às vezes não dão, né, tanto valor, tanta importância para ele, não se preocupam tanto com ele, ou infelizmente ainda tem muito aquele conceito de colocar uma lâmpada central no ambiente e esperar que aquilo ali vá conseguir suprir toda a necessidade. Não, o projeto luminotécnico ele realmente é desenvolvido para cada pessoa, porque ele precisa ter de base o que é que aquela pessoa tem. Então, como eu falei, se é uma pessoa que ela vai ter ali os quadros, por exemplo, os quadros que eu tenho em casa provavelmente vão ser diferentes dos quadros que você tem na sua casa. Então, as cores deles vão ser diferentes, os tamanhos deles vão ser diferentes. O que cada quadro representa para cada pessoa, né? Como eu quero valorizar cada um, é de uma forma diferente também. Então, o projeto luminotécnico, ele é bem específico. Então, ele vem depois, né, de desenvolver todo o projeto de layout. Quando a gente pega, por exemplo, um apartamento de uma construtora, ele já vem ali, né, com um ponto central, às vezes 2 pontos, ou então eles até colocam um local com umas dicróicas para dar uma valorizada. Mas é sempre importante a gente pegar e em projeto ter esse cuidado de ver a iluminação, como que está acontecendo, para que a gente veja se aquilo se adequa à minha realidade. Então, por exemplo, em um armário, né, a iluminação vai acontecer de uma forma, na sala a iluminação vai acontecer de outra forma, no escritório vai ser de uma outra forma, então, né, tudo vai ser de um jeito. Agora, então, a gente vai dar mais um intervalo e aí no próximo bloco, então, eu vou mostrar para vocês, vou dar alguns exemplos, tá bom? Um pouco mais práticos, aplicando todos esses conceitos que eu falei, tá bom? Te aguardo. Pedacinhos de Minas, o melhor pão de queijo de Brasília. Olá, voltamos a apresentar o programa Arquitetando com você aqui da TV Vincere. Me chamo Marina Ramos. No programa de hoje, então, estamos falando um pouco sobre iluminação. Nos 2 primeiros blocos eu trouxe alguns conceitos e agora nesse bloco, então, eu vou trazer alguns exemplos, né, do nosso dia a dia, onde eu vou explicar um pouco o que está acontecendo, né, na sua iluminação. Então, eu vou trazer aqui algumas imagens para vocês poderem ver. Então, a primeira imagem é uma imagem de um quarto. Nessa imagem a gente pode ver que o quê? A iluminação ela é só central e ela, né, fica ali por todo o espaço. Então ela vai iluminar a mesa de estudo, a cama e o armário e é só um único ponto. Esse, digamos assim, é o projeto mais base, o projeto padrão que, por exemplo, uma construtora entrega, ou às vezes quando a gente não tem, né, esse projeto luminotécnico tão bem feito, ele é feito só dessa forma, um ponto ali central. Mas qual é o problema desse projeto? A luz, então, por exemplo, no armário, ela não vai entrar tão bem, ela vai fazer sombras. Quando você entrar ali na frente do armário e for abrir a gaveta, o seu corpo, então, ele vai projetar uma sombra sobre esse armário, né, sobre esse gaveteiro, ou até mesmo sobre as roupas que estão penduradas. Da mesma forma, quando você se sentar na mesa de trabalho, também vai vir uma sombra e ser projetada ali na sua mesa, que é, né, um local de tarefa, um ambiente de trabalho, onde você deveria ter uma precisão e uma boa iluminação sobre toda aquela superfície. Agora, então, vou trazer para vocês o que seria, né, uma iluminação ideal para esse ambiente de quarto. Nessa foto, então, o que a gente consegue ver? Que aqui a gente conseguiu fazer vários circuitos, então eu tenho uma iluminação ali dentro né, voltada para o armário, sendo que no armário o ideal ainda é que essa iluminação às vezes seja até mesmo interna, para que realmente eu esteja iluminando muito bem, né, aquelas roupas, o gaveteiro, mas quando isso nem sempre é possível, né, na marcenaria, a gente então coloca o ponto de luz o mais próximo possível do armário, para que realmente eu esteja valorizando e iluminando aquelas roupas e que quando eu estiver próximo, né, em pé ali em frente ao armário,
não aconteça então essa sombra, porque a luz vai estar vindo tão de cima, tão perto do armário, que ela vai primeiro bater na roupa e eu não vou fazer então sombra, eu vou estar fazendo sombra, né, para o piso, para o que está atrás de mim e não para a peça de roupa. Isso também é muito importante. Alguns armários às vezes tem aquelas gavetas de porta-joias, né? Então quando essa iluminação ela vem dessa forma, eu consigo realmente abrir e ver tudo que tem ali, né? Eu vou ver todos os brincos, os colares, tudo, né, muito bem, porque essa iluminação está vindo de cima e eu não estou fazendo sombra nela. Já na mesa, então, de trabalho, por exemplo, essa iluminação também, ela tá vindo de cima, mas ela já não vem tão forte, né, e nem tão intensa, causando tantas sombras, realmente para iluminar toda a superfície que eu consiga trabalhar ali. Nesse projeto também, vocês vão ver que não tem, né, aquele ponto central. A iluminação, ela acontece realmente onde eu preciso. Então, é tudo pensado. Eu preciso da luz do armário? Vai ter o ponto de luz dentro do armário. Vou preciso da iluminação na bancada? Vai ter a lâmpada para a bancada. E também tem ali aquela iluminação de apoio ao lado da cama, para quando eu estou deitado na cama eu consiga ler um livro, consiga mexer no celular, né, eu posso ter essa iluminação que ela vai, né, iluminar um pouco mais o meu ambiente, mas ela realmente não está no centro, ela realmente está um pouco mais deslocada. E aqui então, se eu tivesse nesse quarto, por exemplo, um quadro ou alguma outra decoração, eu poderia também usar um spot decorando ali. É muito comum também em quartos a gente colocar aquela cabeceira iluminada. Então essa cabeceira, o que ela vai fazer? A iluminação dela vai se rebater em toda a parede e no teto e vai então refletir sobre todo o quarto. Quando a gente coloca então essa iluminação na cabeceira, ela pode, né, ela entra um pouco ou em destaque ou também até numa iluminação geral, porque ela vai sair dali e ela vai iluminar todo o quarto sem muita precisão. É realmente para eu entrar no quarto e eu conseguir ver todo o espaço, entender tudo o que está acontecendo com aquela lâmpada. Então, nesse projeto é bom a gente ver que assim, eu não preciso daquela luz central, né? Eu consigo fazer e iluminar tudo que eu preciso de uma forma realmente específica. Como eu disse, o projeto luminotécnico ele vai acontecer então para cada pessoa, né? Cada quarto vai ser feito de uma forma, mesmo que eu tenha no mesmo prédio, né, o mesmo quarto por andar, cada pessoa vai ter uma necessidade diferente, vai ter uma demanda diferente, por isso o projeto ele acaba sendo tão específico. E aí falando então um pouquinho da sala, como eu já comentei antes, a gente pode na sala criar várias cenas, né? Aquela cena de quando eu estou em família, cena quando eu vou receber os amigos, ou então quando eu vou ver um filme. Cada uma dessas eu preciso, né, de uma forma que a iluminação aconteça diferenciada. Então o controle de iluminação de intensidade é muito importante quando a gente está numa sala, para que a gente possa ali ou colocar a luz no máximo no período da noite, quando eu estou ali em jantar com a família, ou que eu posso reduzir durante o dia, porque eu não tenho necessidade da iluminação tão grande. Mas eu quero falar um pouquinho também a iluminação quando a gente está em um escritório, porque muitas vezes a gente pensa, né, na nossa casa em valorizar e deixar as coisas bonitas, mas no nosso ambiente de trabalho, né, ali no escritório, eu também preciso ter esse cuidado com essa iluminação, porque no escritório ainda é mais difícil do que numa residência, porque no escritório eu tenho muitas pessoas que têm funções diferentes, têm trabalhos diferentes, e eu preciso que aquela iluminação ela se adeque e se adapte a todas as atividades. Então, o ideal seria que sim, né, a empresa conseguisse sentar e no desenho ali espacial colocasse todas as funções, né, o que cada um faz, o seu horário de trabalho, para conseguir colocar uma iluminação adequada. Mas também a gente tem alguns conceitos gerais. Então, no ambiente de trabalho geral, o ideal é a gente colocar aquela iluminação então indireta, que vai iluminar todo o espaço, e de acordo com as estações de trabalho, de acordo com a necessidade de cada um, a gente pode então colocar uma iluminação mais focada para aquelas mesas, para que eles possam trabalhar. Também é muito comum às vezes a gente colocar a iluminação na própria mesa, né? Um abajur ou uma coisa um pouco mais próxima, então, para iluminar aquele espaço de trabalho. E aí quando a gente vai para a copa, para os lugares comuns, daí a gente vai trabalhando, então assim, numa copa já não tem tanta necessidade, por exemplo, de iluminação de destaque. A gente vai trabalhar mais com a iluminação de trabalho, né, ali de tarefa, para manuseio de comida, e a iluminação geral. E também, né, às vezes no corredor, eu não preciso, por exemplo, colocar uma iluminação sempre no teto. No corredor eu posso vir e colocar a iluminação embaixo, né, acompanhando ali as baias de trabalho, fazendo todo esse direcionamento. A iluminação também, a gente consegue utilizar ela
nesse ponto de direcionar o olhar ou direcionar o caminho. Então, numa loja, por exemplo, de acordo com como eu coloco a iluminação ou no piso ou no teto, eu posso marcar o sentido que eu quero que o meu cliente transite, né? Se eu coloco ele dando a volta quadrado, se eu coloco em zigue-zague, as pessoas tendem a seguir essa forma que a iluminação está acontecendo. Acredito que de conceito, né, que eu queria trazer para vocês era isso. Como eu falei, muito em breve a gente vai a uma loja de iluminação. Eu vou tentar trazer um pouco para vocês mais a prática da iluminação, tá bom? Das lâmpadas, dos conceitos, mostrar para vocês na prática, porque aqui acaba que eu fico falando, né, e nem sempre a gente está conseguindo ver. Por mais que eu tente sempre retrazer situações do nosso dia a dia. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, pode entrar em contato conosco, que eu vou tentando responder e solucionar todas as dúvidas. E aí, na próxima semana, ainda não é essa visita na loja, mas na próxima semana, então, eu vou estar falando um pouco do processo de criação, né, a questão da neurociência aplicada na arquitetura, como a gente consegue trazer, né, esse estudo que tem vindo no mercado. A gente tem muita questão do neuromarketing, a gente tem a neurociência aplicada em várias áreas, e eu vou mostrar para vocês um pouco como a gente trabalha ela dentro da arquitetura. Então, por hoje é só, pessoal, muito obrigada e até a próxima.